E o projeto Magaficação dos Estados Unidos por parte de Trump prossegue, né? O que está acontecendo? Trump bloqueou 4,9 bilhões de dólares em ajuda externa aprovada pelo Congresso, usando, inclusive, segundo a matéria aqui da Associated Press, usando uma manobra vista pela última vez há quase 50 anos. O que isso representa? Do que se trata? Por que magaficação? Vou trazer detalhes a partir de agora. O que está acontecendo? Existe um contexto que você precisa entender, que é o seguinte. Diferente do Trump 1, do mandato número 1 de Trump, esse segundo mandato ele está agindo sempre primeiro do que reagindo no seu primeiro mandato. Ele teve uma questão de estava preso a algumas amarras que não se sabe quais, ou realmente era falta de conhecimento, não sei. O fato é que esse segundo mandato dele está deixando muito claro uma série de questões, inclusive gerando um certo desconforto, inclusive em alguns republicanos, só para você ter uma ideia. Porque o que está sendo criado é o trumpismo tradicional mesmo, não é, por exemplo, Trump não é um simples presidente dos republicanos, não é republicanos versus democratas, é simplesmente trumpismo, com alguns ideais democratas, já que teoricamente Trump já foi até democrata, para você ter uma ideia, né? E com ideais republicanos, uma mistura, uma miscelânea, lógico que um pouco mais de republicano do que de democrata. Mas é uma mistura, é um trumpismo, é o conceito Trump, basicamente é isso. E ele vem exatamente imprimindo essa jornada, né, do Make America Great Again, e um exemplo disso tem a ver com a possível demissão, tem até outras matérias aqui da CNN, estava vendo aqui, ó. Possível demissão de Cook pode trazer perfil MAGA para a Federal Reserve. Então o conselho do Federal Reserve pode, né, a chefe, a presidente pode ser demitida. Tem uma série de discussões também quanto a isso, para que mais indivíduos dentro do conselho do Federal Reserve passe a ter uma ideal, já que hoje qual é o conceito básico? Os Estados Unidos precisam manter taxa um pouco mais elevada, a taxa de juros tem que estar elevada. Já Trump defende que não, tem que baixar a taxa de juros o mais rápido possível para que a América possa crescer, para que tudo possa, o crédito possa funcionar como deveria. Só que existe um monte de riscos, não tem como fazer isso de uma hora para outra, porque envolve, por exemplo, se isso acontecer, parte da grana dos Estados Unidos vai sair, porque hoje é vantajoso. A principal ou uma das principais, depende do ponto de vista seu, se não a principal, a segunda principal economia mundial, né, ou a principal que pelo menos controla o dólar e controla de certa forma o comércio mundial, e então é vantajoso você investir nos Estados Unidos, ainda por cima com o juro alto. Então o próprio americano e outras grandes economias, países de outras economias investem fortemente nos Estados Unidos por ser muito vantajoso. É um país com uma economia sólida e com juros altos, então é muito vantajoso. E se baixa os juros, vai trazer problema de parte dessa grana ir para fora dos Estados Unidos. Só que no conceito MAGA, né, no conceito magaficação, dizem que não vai embora toda essa grana, que muita grana vai ser investida internamente. Por isso que tem a ideia de investir nessa questão das tarifas, de ter mais tarifas para proteger a economia local. E o próximo passo seria baixar os juros e começar a ampliar o mais rápido possível a indústria norte-americana. E aí Trump está nessa luta, e aí agora reduzindo também os custos, né? E nesse pacote, por que é diferente? O que tem diferente nisso? Você pode até dizer, mas Pablo, é algo bom reduzir custos, reduzir 4,9 bi, só que foi feito com uma manobra que não é feita há um bom tempo. Segundo a matéria aqui da Associated Press, o presidente Donald Trump disse ao presidente da Câmara, Mike Johnson, que não gastará 4,9 bi em ajuda externa aprovada pelo Congresso, cortando efetivamente o orçamento sem passar pelo Poder Legislativo. Na teoria, o Legislativo é quem coordena
onde vai gastar e como vai gastar, quem vota o orçamento. Então Trump fez uma manobra que corta esse processo. Então esse precedente é que é perigoso, porque o que é que existe nos Estados Unidos? Eles chamam de rescisão de bolso. Essa rescisão de bolso acontece o seguinte: o presidente pode solicitar ao Congresso para não gastar certas verbas que já foram aprovadas para aquele final do ano fiscal. O ano fiscal norte-americano encerra em setembro. Então falta em um prazo de 45 dias. Então está dentro desse prazo de 45 dias, está para encerrar. Né? Agora na reta final não tem nem como votar alguma alteração e tudo mais. Já era. Né? Então o Trump deixou para o último segundo fazer essa solicitação dentro do prazo, que é possível. Foi publicada sexta-feira, tá? Agora, e a Casa Branca... Qual é a preocupação? É da Casa Branca fazer isso com outras coisas, em outras situações. Esses 4... Aí qual foi a grande sacada? Parte desses 4,9 bi tem a ver com grana relacionadas a... Aqui, ó. Poder do Congresso da Jazem, cadê? O uso de uma rescisão indireta se encaixa em um padrão mais amplo do governo Trump para exercer maior controle sobre o governo, erodindo, causando erosão, no caso, né, o poder do Congresso e de agências como o Federal Reserve, né, que já acabei de falar. Então, o que é que Trump está fazendo na magaficação? Atacou Centros de Controle e Prevenção de Doenças, atacou o USAID primeiro, né? Depois o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, atacou essa semana o Federal Reserve e agora chegou a vez do Congresso e outras agências ligadas a essas questões sociais, porque o objetivo, nesse corte de 4,9, qual foi a sacada de Trump? Nesse corte de 4,9, existem algumas agências num nível mais social e o próprio USAID está no pacote até da extinção mesmo da USAID. Então isso de certa forma deixa alguns republicanos meio que numa saia justa, porque o eleitor defende, o eleitor mais trumpista defende que seja tirado, cortado esse tipo de grana para essas questões, para esses objetivos, e aí alguns congressistas ficam meio que naquela saia justa. Na matéria até aqui fala sobre o encerramento da USAID. O secretário de Estado Marco Rubio postou no X que a USAID está sendo essencialmente fechada e parabenizou o diretor de orçamento da Casa Branca, Russ Vought, por gerenciar o processo. Segundo ele, a USAID está oficialmente em fase de encerramento, disse Rubio. Essa lei de controle de represamento, de lei e tudo mais, a última vez foi por Jimmy Carter, tá? O democrata Jimmy Carter que utilizou esse artifício. E aí tem alguns republicanos, estava vendo aqui, tem a senadora Susan Collins, que é uma republicana um pouco, entre aspas, moderada. É porque é meio complicado dizer que um republicano é moderado. É uma nuance muito forte. Mas ela reclama do seguinte, não exatamente do que foi cortado, mas de abrir precedentes para outras situações similares, já que o papel do Congresso é fazer exatamente, analisar e coordenar esses fundos. Então, aí o democrata, evidentemente, já falou sobre isso, que alertou que o uso do veto, o veto de bolso por Trump, poderia minar o processo normal de financiamento e arriscar uma paralisação dolorosa e totalmente desnecessária, porque aí agora vai forçar às vezes o Congresso ter que, né, dar um aperto maior, agir maior, né? E aí tá uma discussão bem interessante, bem complexa, né? Até eles ouviram aqui a professora de Direito da Universidade de Georgetown, em que ela escreveu que a Lei de Controle de Represamentos permite rescisões somente se o Congresso agir dentro de 45 dias, o que significa que a Casa Branca sozinha não pode decidir não gastar os fundos. Essa linguagem obrigatória não admite exceções, indicando que o Congresso espera que os fundos sejam usados conforme o planejado. Então é uma discussão da legalidade ou não desse fato. Então, teremos uma briga judicial, dando a entender que teremos uma briga judicial forte nos próximos dias, nesse processo que, como eu estou trazendo aqui, da chamada magaficação, que outros departamentos já estão sofrendo e que Trump quer simplesmente criar um grande
quer preparar algo maior, não só a nível internacional, né, de ganhar o Prêmio Nobel da Paz e coisa desse tipo, mas quer, talvez alguns até falam nessa magaficação no nível de até alterar a lei norte-americana e ele poder, por exemplo, ir para um terceiro mandato, que lá não pode, lá são 2 mandatos e pronto, sejam consecutivos ou intercalados, como foi o caso de Trump, né? Não foi, por exemplo, Obama foi, né, houve a reeleição, e nesse caso, Trump quer alterar a lei para não ter o terceiro mandato, que, como eu falei, lá nos Estados Unidos não é permitido. Vamos ver o que vai acontecer essa e muitas outras coisas, alterações, e só uma curiosidade, em meio a toda uma polêmica que rolou, né, que tá rolando por aí, de que Trump tinha morrido, que isso, aquilo, outro, saiu no X, saiu no Telegram, em várias redes sociais, já foi comprovado que era fake, Trump andou já, até foi jogar golfe, enfim, coisas do mundo das especulações que o pessoal sempre tá de olho, mas enfim, tá, é notícia, valeu, grande abraço, até a próxima.